No vídeo de hoje eu vou falar sobre critérios de divisibilidade. Ei gente, tudo bem? Meu nome é Mariane Araújo, sou professora de matemática, dando continuidade ao último vídeo que foi sobre divisão. Então se você ainda não assistiu o último vídeo sobre divisão, assiste lá. Se você já assistiu, vamos continuar com o tema de hoje. Critérios de divisibilidade são algumas regras em que é possível verificar se a divisão por um número é exata ou não, sem precisar fazer a conta de divisão. Então, os critérios de divisibilidade vieram para facilitar as resoluções de problemas matemáticos. Então, vamos começar aqui com a divisão por 2. Quando eu sei que se eu dividir um número por 2, a divisão vai ser exata. Quando esse número é par. Por exemplo, 3.596. Esse número é divisível por 2, a divisão dele por 2 é exata porque ele é par, ele termina em 6. Então, a regra é, um número é divisível por 2 quando ele é par. Agora, vamos fazer a divisão por 3. Quando eu sei que um número é divisível por 3, quando a divisão dele por 3 é exata, quando a soma dos algarismos resulta em um número divisível por 3. Por exemplo, 2.346. Eu vou somar os algarismos. 2 mais 3 mais 4 mais 6. Quando eu somo, o resultado, 2 mais 3, 5, mais 10, 15. 15 dá para dividir por 3, não dá? É exato. Então, se a soma dos algarismos deu um número divisível por 3, logo, esse número também vai ser divisível por 3. Então, a regra da divisão por 3 é somar os algarismos. Agora, a divisão por 5. Quando eu sei que um número é divisível por 5, que a divisão dele por 5 é exata, quando ele termina ou em 0 ou em 5. Por exemplo, 1.055 ou 3.030. Esses números são divisíveis por 5. Se a gente dividir eles por 5, vai dar exato, porque esse termina em 0 e esse termina em 5. Na divisão por 6, um número é divisível por 6 quando ele é divisível por 2 e também por 3. Então, relembrando, por 2 ele tem que ser par e por 3 é quando a soma dos algarismos resulta em um número divisível por 3. Então, um exemplo, 5.214. Primeiro, ele é par, porque ele termina em 4. E para a gente saber se ele é por 3, sem precisar fazer a divisão, nós vamos somar os algarismos. 5 mais 2 mais 1 mais 4. 5 mais 2, 7, mais 1, 8, mais 4, 12. 12 é divisível por 3. Então, ele vai ser divisível por 3 e também divisível por 2, porque é par. Então, 5.214 é divisível por 6. A divisão por 9 então, é bem parecida com a divisão por 3, porque nós também vamos precisar somar os algarismos. Só que o resultado vai ter que ser divisível por 9. Então, um exemplo, 2.871. Somando os algarismos, 2 mais 8 mais 7 mais 1. 2 mais 8, 10, mais 7, 17, mais 1, 18. 18 é divisível por 9. Então, 2.871 também vai ser divisível por 9. E por último, a divisão por 10. Um número é divisível por 10, a divisão dele por 10 é exata quando ele termina em 0. Então, qualquer número que terminar em 0 vai ser divisível por 10. Exemplo, o número 830. Ele termina em 0, logo é divisível por 10. Outro número, 1.670, também termina em 0. Então, quando eu dividir ele por 10, a divisão vai ser exata. É isso, pessoal. Hoje finalizamos o tema sobre divisão, vendo alguns critérios de divisibilidade. Espero ter ajudado vocês. Até o próximo vídeo.